Vamos lá. Marcos capítulo 1, versículo de número 4. Vamos ler alguns versículos. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e de Jerusalém ia ter com ele. Todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno, abaixando-me, desatar a correia de suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu, naqueles dias, que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. A gente deu uma palavra introdutória a respeito desse texto ontem e hoje a gente fala de um novo cenário, não é? Você precisa entender uma coisa a respeito de Deus. Toda vez que Deus te coloca, te insere num plano dele, toda vez que Deus está te usando para que você construa algo no reino dos céus, Deus sempre ele trabalha com essa logística de alguém que vai adiante, alguém que abre portas, alguém que prepara o ambiente. E isso fala muito conosco a respeito do quê? De às vezes a gente ter a sensação de que nós estamos fazendo tudo sozinhos. Não tenha essa sensação. Em Deus, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho em Deus. De fato, às vezes a gente traz com a gente esse sentimento, não é? De que estamos só no meio da caminhada, de que estamos só na trajetória. Mas Deus não trabalha dessa maneira. Deus é esse Deus que sempre vai mandar alguém adiante, seja no ambiente espiritual, seja no ambiente físico. Por que eu falo do ambiente espiritual? Porque às vezes, lá em Ezequiel, o Ezequiel ele vai ter uma visão, ele vai ter a visão das águas purificadoras. E o texto vai dizer que toda vez que o anjo mandava o Ezequiel ir mais fundo, o anjo se antecipava a ele, ia à frente. Por exemplo, um outro aspecto, Deus ele tem um propósito para toda a família de Jacó. Antes de a família de Jacó ir para o Egito, Deus envia José. José, o próprio José, ele vai dizer aos seus irmãos, quando ele tem aquele encontro em que eles choram muito e se abraçam, ele vai dizer assim: olha, eu vim adiante para preparar o caminho para vocês. João Batista prepara o caminho do Senhor. Moisés é um tipo de preparação para Josué entrar na terra prometida. Então saiba que o terreno que você está hoje, isso é profético, seja ele um terreno de facilidades, seja ele um terreno de dificuldades, seja ele qual for o terreno que for. Se você é alguém que acredita na promessa de Deus, se você é alguém que acredita naquilo que Deus está construindo a partir da sua vida, se você é alguém que tem fé em Deus, tenha certeza de uma coisa: alguém já foi adiante de você e já preparou tudo. Talvez você pense assim: olha, José foi à frente de Jacó, mas quem foi à frente do José? A promessa de Deus, a palavra de Deus, nós falamos disso ontem, foi à frente do José, de tal maneira que o José ele tinha uma promessa sobre a vida dele, né? E o Jacó havia feito uma túnica para o José, que essa túnica deu uma confusão grande dentro de casa. E os irmãos de José pensaram que o problema do José era a preferência do pai, era a túnica do pai. Não. O que José tinha,
o que José carregava já estava estabelecido por Deus, estava dentro dele, era uma promessa. Então, todas as vezes que o José entrava dentro do ambiente, o ambiente reconhecia ele porque ele tinha uma promessa, ele tinha uma autoridade em Deus. E aí, de maneira que ele chegou na casa de Potifar, a casa de Potifar reconheceu José, ele chegou na prisão, a prisão reconheceu a promessa que o José tinha, entendeu? E às vezes a palavra vai adiante de você e essa palavra prepara todo o caminho. No caso de Jesus, João ele vem e João... sabe uma coisa muito doida que acontece com a gente às vezes? Sabe, às vezes acontecem algumas disparidades de ambientes, de fala, não é? Coisas contraditórias, coisas inesperadas no ambiente que a gente está trafegando às vezes, coisas que você não imaginou. Olha a questão do João Batista e Jesus. Havia uma liturgia de pregação, de culto, havia um movimento já pré-estabelecido pelos fariseus. E aí entra o João Batista, o Batista entra num cenário com uma fala nova, com vestimenta nova, com alimentação nova. Percebe que o João está inaugurando um novo cenário, ele está trazendo um novo tempo. E muitas vezes na nossa vida, quando esse novo tempo ele quer se estabelecer, dá-se a sensação que algumas coisas vão sair do nosso controle. Dá-se a sensação que algumas coisas vão estar fora daquilo que nós idealizamos. Quando esse novo tempo vem, parece às vezes até que estamos perdidos. É só você olhar para o Batista. Olha para o Batista. O Batista não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo em Jerusalém. O Batista não tem nada a ver com aparência sacerdotal, mesmo sendo ele da linhagem sacerdotal. O Batista não tem nada a ver com aquilo que os escribas, os copistas estão escrevendo a respeito da lei. Ele está trazendo uma nova visão a respeito da palavra. E aí, o que acontece? O ambiente fica todo deturpado. O que está acontecendo não está... E preste atenção nisso aqui. Deus ele tem uma revolução para a religião, o culto de Israel, mas essa revolução não acontece dentro do templo. Olha só, deixa eu te trazer uma fala aqui para você. O que Deus vai fazer tem a ver com o templo. Como assim, o bispo? Olha só, quando Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou, tá? E olha, esse véu do templo se rasgar traz todo o cerne daquilo que Deus quer fazer. Mas onde está começando o que Deus quer fazer? No deserto. Percebe que o fim das coisas parece que não tem a ver com os inícios. Isso às vezes dá um nó na tua cabeça, não dá? Deus ele vai fazer algo dentro do templo, de forma assim, panorâmica. Mas Deus começa a fazer isso onde? Não é dentro do templo. Deus começa a fazer isso lá no deserto. E aí isso enlouquece a nossa cabeça. Por quê? Como assim? Se Deus vai fazer algo dentro do templo, se Deus vai mudar o culto, se Deus vai mudar a forma de perdoar pecados, por que isso começa no deserto? Isso enlouquece a nossa cabeça. Mas por que eu trago essa fala ao teu coração nesse dia? É para você descansar em Deus. Porque talvez você está olhando para o objeto que é a mudança que você quer. Você está olhando para aquilo que você quer, Deus que você quer que Deus mude, e nada está acontecendo nesse alvo, nada está acontecendo nesse objeto. E aí talvez Deus já iniciou uma proposta num ambiente totalmente diferente, sabe? E você está deixando-se desfalecer. E aí você percebe, Deus quer mudar a trajetória da humanidade. E ele não começa isso lá no meio dos sacerdotes, lá no meio dos sacrifícios. Ele pega o Batista, sabe? Um homem, um morador do deserto. E ele sai do meio dos limites do templo. E ele fala, o que eu tenho para fazer? Eu vou começar longe dos olhos de todo mundo. Eu quero ser profeta na tua vida. Porque existem coisas que Deus começa longe dos teus olhos.
Tem uma passagem bem bacana no livro do Gênesis a respeito de Isaac e a respeito de Rebeca e a respeito de Eliezer, o servo de Isaac. Eliezer sai da casa de Abraão com a missão de trazer uma noiva para o Isaac. E aí, depois de alguns dias, ele regressa. E a Bíblia fala que Isaac está no campo, se eu não estou enganado. E quando ele olha para Eliezer, tudo que ele vê são camelos. Ele não consegue ver a Rebeca. A Rebeca está entre os camelos. E às vezes Deus faz isso com a gente, não é? O que a gente vê não é de fato, é aquilo que Deus está fazendo. Então acalma seu coração. Agora, esse caminho que Deus está preparando para Jesus, ele também traz consigo suas surpresas. E como que Jesus consegue viver esse caminho? Você precisa entender uma coisa. Vão existir momentos na tua vida que o que tem que te guiar é a obediência, tá? Existem momentos na tua vida que o que tem que ser o teu norte é a obediência. Não é os sinais que você está vendo, não são as facilidades que estão acontecendo, não. Existem momentos que Deus só quer que você obedeça o princípio. Essa é a bússola para você estar dentro de um caminho preparado por Deus para a tua vida. A obediência. Aí você vê Jesus se movendo no quê? Em obediência. Jesus está escondido dentro da promessa, como eu disse ontem, né? E de repente ele entra nesse deserto. Jesus se mistura com aquela multidão que quer ouvir o Batista, que quer ouvir essa pregação nova, né? O próprio Batista, ele vai dizer no Evangelho de João que ele não sabia quem era o Cristo. Ele está pregando com uma convicção muito poderosa a respeito do Cristo, mas ele mesmo, João, vai dizer, no Evangelho de João, que não é o Batista, que é o discípulo, ele vai dizer assim, ó, olha, eu não sabia quem era o Cristo, mas foi o Espírito que me revelou, eu vi e eu percebi. De maneira que quando Jesus se misturou à multidão, os olhos do Batista se abriu. E aí ele disse ali, ó, ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Percebe que o ambiente que está aguardando o próprio Cristo ainda não sabe de fato quem ele é, como pessoa. Tem uma ideia, sabe, mística, tem uma ideia profética. Olha, vai chegar alguém aqui. A gente não sabe direito quem é, mas esse alguém vai trazer novidade para esse lugar. Eu quero profetizar que existem ambientes, tá, que estão sendo preparados para você, que talvez nem você tenha reconhecimento desse ambiente e nem as pessoas que vão te receber ainda sabem quem é você. Mas já existe uma expectativa profética dentro desse ambiente. A gente está falando muito de profecia já nesses 2 dias, porque nós precisamos crer na palavra, nós precisamos ter fé, crer naquilo que Deus fala. Existem pessoas que vão pedir as causas da tua fé baseado na ciência. E aí é uma discussão inacessível, não existe essa discussão. Por quê? Existem ambientes do cristianismo que eles são pautados na fé. Então, é fé. O ambiente já está ouvindo a respeito de um Cristo, mas ninguém sabe quem é de fato esse Cristo. Ele se mistura no meio da multidão, e a multidão ainda não sabe quem ele é. Ele está ali, igual a todo mundo, ouvindo a palavra que o Batista está falando. O Cristo já conhece essa pregação, mas ele está ali ouvindo essa pregação por obediência. O Cristo já sabe que ele é o Cristo, não é? Mas ele está ali cumprindo toda a justiça. Ele está se permitindo ser batizado pelo Batista. Por quê? O caminho dele, a preparação do caminho, é a obediência que reflete a preparação desse caminho. E olha que coisa extraordinária, não é? Esse Jesus, ele não está fazendo nada, tá? Para que essa preparação do caminho aconteça, a não ser obedecer, a não ser ter paciência. Lembra que falamos ontem? Paciência para o tempo de Deus acontecer na vida dele. Então, quais são as ferramentas desse Cristo? É a paciência e é a obediência. Quem é que está preparando esse caminho todo? Existe uma expectativa nesse deserto, você sabia? Porque quando esse Cristo vem em paciência e em obediência, os olhos do Batista se abrem e ele desce as águas. E não é apenas os olhos do Batista que se abrem. A boca do Batista também se abre. E aí a boca do Batista confessa, ele é o Cristo. E não é apenas os olhos e a boca do Batista, o céu também se abre.
E aí o Espírito também se manifesta através de uma pomba. E a boca do próprio Deus também se abre. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Perceba que o cenário está pronto para receber esse Cristo. Esse deserto já está pronto para receber esse Cristo. Existe uma expectativa no João, que é o precursor. Existe uma expectativa no céu que vai se abrir, existe uma outra expectativa no Espírito que vai descer sobre o Cristo e existe uma expectativa sobre o Pai que vai se manifestar. E é poderoso isso. Por quê? O que o Cristo teve que fazer para que tudo isso se revelasse? Ir para o lugar que Deus queria que ele fosse. E onde era esse lugar? O deserto. Por isso eu digo a você, você precisa se mover em paciência e em obediência. Porque o primeiro destino de Jesus era o deserto. E ninguém quer ir para o deserto. E não apenas o primeiro, o segundo também. O segundo destino dele é o que nós vamos falar amanhã. Porque no primeiro momento ele está no deserto para ser reconhecido como filho. E no segundo momento ele vai para o deserto para ser tentado como filho também. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigado por esses filhos e filhas, ó Deus, que compartilham desse momento juntamente conosco. Em nome de Jesus, nós acreditamos, Senhor, nesse dia, que Tu já foi adiante de nós, que Tu já tem preparado os caminhos, que Tu já tem aberto portas, que Tu já tem tocado corações, ó Pai, que Tu já tem, ó Pai, algo preparado para nós. Mas esse algo não está nesse agora, Senhor. Não está aqui nesse momento. Está mais adiante. E nós precisamos nos mover em fé, precisamos nos mover em santidade, precisamos nos mover em graça, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, vivenciar, ó Deus, sim, ó Deus, esse futuro glorioso que Tu tem preparado para nós. Muito obrigado por cada vida que nos ouve, por cada família, Senhor. E que nesse dia Tu possa nos fortalecer com essa palavra de fé. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra falou com você? Se falou, compartilha ela aí. Né? Deixa aí o seu likezinho, seja em qualquer plataforma que você estiver. Te espero amanhã. Estamos aqui novamente e vamos falar amanhã dos desafios do deserto de Jesus. Grande beijo no teu coração e eu te espero. Até amanhã. Deus abençoe você e sua família.